Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. A reflexão do nosso episódio de hoje é sobre como a distância e o custo do transporte moldam a desigualdade no Brasil. Recentemente, um artigo no Le Monde Diplomatique Brasil chamou muito a atenção ao perguntar: e quem mora longe? O texto discute como o transporte não é apenas uma questão de deslocamento, mas um espelho do racismo estrutural e da segregação urbana. Para falarmos sobre isso, recebemos a autora do artigo, a jornalista e coordenadora de comunicação da Fundação Rosa Luxemburgo, Catarine Flor. Catarine, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast, discutir um assunto que para nós é muito importante, que é o direito à cidade, à inclusão, a tudo aquilo que o transporte público pode proporcionar e que nós, muitas vezes aqui, do ponto de vista das empresas, não prestávamos muito atenção. A gente colocava o ônibus na rua para rodar, de acordo com a programação, mas nunca pensou muito no impacto social da nossa operação, de como nós poderíamos contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da qualidade de vida das pessoas na nossa cidade. Isso é um assunto que a gente tem debatido bastante ultimamente e teu artigo vem jogar uma grande luz sobre isso. Então, obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a você e também a toda a sua equipe, né, que foi bastante gentil em me convidar. E essa questão do impacto social do ônibus, ela é crucial, né, de todo o sistema de transporte, porque a gente tem que pensar que a gente está falando sobre o direito de ir e vir da população carioca, né, aqui no específico Rio Ônibus, e a gente está falando do direito a essa pessoa acessar trabalho, acessar educação, do acesso à saúde, ao lazer, a ter uma vida plena. Então, quando a gente fala sobre mobilidade, a gente está falando sobre um direito que é crucial para a pessoa, para que ela tenha uma vida plena. Sim. Então, para a Bom, é gente isso. começar aqui, por aí. É isso mesmo que a gente pensa aqui. Mas para a gente começar, então, no seu artigo, você afirma que o preço da catraca não se mede apenas em reais, mas em camadas de exclusão. O que é que motivou você a escrever sobre esse tema agora e como é que você define essa relação entre a tarifa de ônibus e a reprodução da desigualdade racial no Brasil? Bom, o que me motivou a escrever esse artigo foi um seminário que eu participei, chamado Mobilidade Antirracista, que foi realizado na Bahia, no qual a Fundação Rosa Luxemburgo apoiou a realização desse seminário, com muitas outras organizações. Eu não vou falar o nome aqui porque corro o risco de não citar alguém, mas está na internet, vocês podem ter acesso aos debates ocorridos no âmbito desse debate, que também é o nome de um livro, no qual eu participei, e que foi coordenado pelo meu colega aqui da Fundação, Daniel Santini, pelo Paik Santarém e também pela Rafa. E aí, esse que também tem o mesmo nome, que chama Mobilidade Antirracista. Então, a gente pensar o que é uma mobilidade antirracista, né? Primeiro, a gente tem que pensar qual é a mobilidade que existe nas cidades. E o Paik, o pesquisador que também é coordenador dessa coletânea, ele fala muito sobre como foram montadas camadas de exclusão nas cidades. Se a gente pensar no Rio de Janeiro como exemplo, a gente vai observar que ao longo dos anos a gente foi tendo um processo de higienização, entre aspas, da cidade, né? No qual antigamente tinha uma população negra, pobre, que morava em cortiços, e essa população, numa onda de reorganização da cidade, ela foi para mais distante. E isso não foi só, sei lá, a década de 20, foram vários processos ao longo da história. E se a gente pensar quem é essa população, a gente está falando de uma camada de exclusão de pessoas que foram cada vez mais afastadas das áreas centrais. E nas áreas centrais é onde a gente tem museus, onde a gente tem emprego, onde a gente tem educação, acesso à educação mais facilitado, né? Então, se a gente pensa quem são essas pessoas, a gente vai discutir um processo racial. E se a gente for olhar também para quem são essas pessoas que têm cada vez mais dificuldade de acessar um ônibus, a gente vai acabar nas mulheres negras. E aí, por que isso? Porque
também, se a gente soma as camadas de cuidado, a gente vai ver que essa mulher, ela precisa levar a criança na escola, e aí é um gasto. Ela precisa sair da escola e ir para o trabalho, mais um gasto, voltar. E aí tem todas as relações também, ir ao médico, levar alguém ao médico, porque também tem essa relação de cuidado não só com a criança, mas com outros familiares. Então, quando a gente fala de camadas de exclusão, a gente está falando de pessoas que foram, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades também afastadas sequencialmente das áreas urbanas e pensar mais centrais. E se a gente for pensar no Rio de Janeiro, que a gente tem muitos morros, a gente tem morros e favelas que não tem ônibus que chega lá em cima, as pessoas que precisam caminhar, ou então moram em favelas onde é beco. Então, beco não passa ônibus, beco não passa transporte. Então, o transporte dessas pessoas é muito mais dificultado. Então, uma pessoa que precisa acordar mais cedo para poder conseguir pegar o transporte. Então, quando a gente fala de camadas de exclusão, a gente está falando de pessoas que têm mais dificuldade de acessar um ônibus de qualidade, ou qualquer outro tipo de transporte de qualidade. Tem uma pessoa que tem mais dificuldade de pagar por esse transporte, porque a passagem do ônibus cada vez mais cara, então só de ir e voltar do trabalho já consome boa parte dos recursos da pessoa. Então, motivada, né, por essa reflexão, pelo trabalho que o Daniel Santini, que vocês já entrevistaram aqui, executa aqui na Fundação, em reflexão sobre mobilidade, tarifa zero, transporte público, todas as produções de livros e também por nossas experiências, porque todos nós usamos transporte. Uns nunca usaram transporte público, outros usam transporte público a vida inteira, outros, então, nem acesso ao transporte público têm por uma questão de custo e acesso. Então, a gente tem que pensar sobre as diversas camadas. Uma coisa que você levanta também, uma reflexão que fala que a manutenção do aparato de controle no transporte. Isso é uma coisa que a gente no passado já andou discutindo aqui também. É o uso das catracas, da bilhetagem, da fiscalização, muitas vezes é mais caro do que oferecer a gratuidade universal. E a gente fala aí da tarifa zero, que é um tema que tem permeado muito aqui os nossos debates. Na sua visão, a tarifa zero ela deve ser vista como uma utopia ou como uma solução de gestão e de justiça social que já vem batendo aí na porta das grandes cidades? Bom, a primeira parte é uma reflexão do professor Daniel Caribé, um pesquisador baiano. Ele discute bastante isso, né, sobre o custo do aparato de controle ser mais caro. Então, essa é uma reflexão que ele trouxe nesse seminário do Mobilidade Antirracista, que foi realizado na Bahia. E, desculpa, qual foi a segunda parte da sua pergunta? A segunda parte, a gente fala da tarifa zero, começando aí. Ah, sim, a tarifa zero. A tarifa zero, ela é fundamental, assim, e ela não é mais uma utopia se a gente pensar que no Brasil mais de 130 cidades, a última vez que eu vi era 136, mas tá por Já aí, são né? mais de 140 Cidades no... hoje e crescendo. Pois é, no Brasil, e o Brasil é o país que mais tem tarifa zero no mundo. Então a gente tem que pensar, eu acho que pelo viés, eu acho que do direito à mobilidade. Pensar na mobilidade como um direito assim como a saúde. Eu acho que quando a pandemia veio, fazendo um paralelo, eu acho que o brasileiro questionava muito a existência do SUS. E hoje, com a pandemia, depois da pandemia, viu a importância do SUS, né, de um sistema público de saúde que outros países não têm e o impacto que isso teve nas populações, a gente pensou, nossa, realmente é fundamental que a gente tenha um sistema único que cuide da nossa saúde, que ele está tanto na água, está em todos os campos da nossa sociedade, que ele precisa ser público. E assim também eu acho que a gente tem que pensar a mobilidade como um direito. Há hoje grupos e a Fundação faz parte desses grupos de discussão que discute a possibilidade de um sistema único de mobilidade. Então, nesse processo, pensar formas de financiamento, formas de atendimento, e eu, claro, sou uma grande defensora, assim como o meu amigo Daniel Santini, da tarifa zero. No entanto, eu acredito que a discussão da tarifa zero e a implementação da tarifa zero, ela deve ser aliada à questão da qualidade do transporte. Sem dúvida. Porque não adianta a gente ter uma tarifa zero e ter um sucateamento para superlotar cada vez mais os ônibus, que já estão superlotados, né? Para que tenha essa mobilidade. A gente precisa pensar
numa política pública que atenda a população. E que, pensada como um serviço público, ela precisa, independente de, naquela região, ter mais ou menos pessoas que pegam ônibus, aquela população precisa ser atendida. Mora perto ou mora longe, essa população precisa ser atendida. E aí a gente está falando também do que a gente comentou no início, né? De um processo de racismo estrutural. A gente precisa combater esse racismo estrutural também na mobilidade. A gente precisa pensar que toda essa população, que como a gente conversou no início, foi afastada sistematicamente das áreas urbanas e é uma população que trabalha com muita frequência nas áreas centrais das cidades, ela precisa ser atendida com bom transporte. É inadmissível que uma pessoa precise pegar 2, 3, 4, 5 ônibus, virar ou passar 2, 3, 4 horas no transporte para chegar ao trabalho. Aqui em São Paulo, certa vez eu conversei com uma senhora que vinha da Zona Leste, complexo, né, para a gente que é carioca entender essa dinâmica, mas uma área Aqui bastante não tem Zona Leste. afastada. Mas quando eu falar do tempo de transporte, eu acho que o carioca vai ter uma dimensão. Estava conversando com ela e eu brava, porque eu moro próximo ao meu trabalho, não é tão distante, olhando no mapa, né? E aí eu já estava 1 hora e meia por causa de obras e não sei o quê. E aí eu conversando com essa senhora que trabalhava com faxina, e ela falando, eu vim lá do extremo da Zona Leste, estou há 4 horas de ônibus, 4 horas no ônibus para ir trabalhar de faxina. Isso é uma coisa que é inadmissível. É inadmissível. A pessoa fica 4 horas, e isso era 8 horas da manhã. E você Quatro falou que ela horas tem que voltar para casa depois. São mais Ela tem 4 que horas na volta. trabalhar. Depois de tudo isso, ela vai trabalhar com faxina, que é um trabalho extremamente exaustivo, e depois voltar no horário de pico. Então, assim, qual é a qualidade de vida dessas pessoas? A gente fez aqui na Fundação um documentário, um mini-doc, chamado Tarifa Zero Cidade em Disputa, que em breve vai estar disponível online também, e a gente vai realizar agora no Sul mais uma exibição, que ele discute isso, e ele mostra um pouco da realidade. A gente mostrou São Paulo, mas eu acho que é ilustrativo das grandes cidades, da dificuldade que as pessoas passam. Por isso que eu estou colocando isso, porque, para mim, é fundamental a gente vincular a tarifa zero com qualidade do transporte e entender como um direito. São 3 partes, né? Não ter custo direto para a população, a questão da qualidade e o acesso, o direito. Porque quando a gente fala em direito, se uma pessoa mora numa área mais distante, ela precisa ter um transporte de qualidade, que a transporte, claro que a gente pode trazer outras relações, né, de distribuição dos empregos pela cidade, para que as pessoas possam se deslocar menos, mas essa é um outro debate, uma outra realidade e muito mais complexidade também para a gente debater cidade e direito à cidade como um todo, né? Sim, sem dúvida. Você é jornalista, então, uma comunicadora, uma pessoa que é, tem essa facilidade de passar as ideias. Qual o desafio que a gente tem hoje assim? Nós temos esse desafio aqui. Como explicar para as pessoas que a tarifa zero não é um simples benefício, mas é um investimento, além daquilo que você falou da inclusão, do direito social e tudo, que é um investimento no desenvolvimento econômico da cidade. Que na hora que você gera melhor emprego, dá mais qualidade de vida, que as pessoas vão despender menos tempo no transporte, vão ter mais tempo para o lazer, para a educação, para cuidar da sua saúde, vão ter uma economia que ela pode investir fazendo mais compras no comércio, tudo isso. A gente aqui tem um desafio, muitas vezes, de ultrapassar a barreira da academia ou dos movimentos sociais e falar para o cidadão normal que tem seu carro e tudo, da importância de ter a tarifa zero, da importância de investir no transporte público. Como é que você, como profissional de comunicação, jornalista, enxerga esse desafio? Bom, começando pelo preço direto, né? Quanto é a passagem de ônibus aí no Rio de Janeiro hoje? Hoje está Uma em passagem, 4,70. 4,70. É Então, 4,70? assim, se a gente... Não, desculpa. R$ 5. Aumentou agora em Cinco janeiro. reais. Eu falei, ó, tá Cinco barato, reais. tá barato para a realidade, né? Olha, não corta não, deixa esse Brasileira. pedaço aqui, que falha minha, Tá 5 reais. bastante. R$ 5 para uma família que tem crianças e tal, tem seus custos, é muito dinheiro. Sim, Para quem tem lá o seu carro, tem uma vida, né, economicamente mais confortável, isso sim, pode não parecer nada, mas cotidiano, R$ 5 para ir e voltar, já é um custo no orçamento da população muito alto. Isso implica que essa pessoa ela não vai gastar com lazer,
ela não vai gastar menos até com alimentação, sim, vai reduzir os seus gastos com educação, com outros campos da sua vida. Se ela para de gastar esse dinheiro que vai para transporte, ela vai começar a gastar em outras coisas na sociedade, porque ela vai ter esse direito e aí entrando no outro campo, que é pensar mobilidade como um direito. E aí isso para mim é fundamental, a gente pensar que mobilidade é um direito. Então, a gente tem que pensar que a gente tem o direito de ir e vir. E a gente acaba vivendo numa prisão. Quando eu mudei aqui para São Paulo, uma coisa que eu vi uma reportagem que me alarmou muito, assim. Crianças que vinham de uma área que ainda é cidade de São Paulo, só que mais afastada, muito mais periférica, vieram visitar uma área na Paulista, que tem um parque verde, e que eu já cheguei aqui e falei, nossa, que pouco arborizado, poucos espaços verdes, né, sim. nessa cidade, porque a Avenida Paulista, né? Muito prédio, mas tem uma área verde ali. E tinham crianças de uns 7, 10 anos por aí que nunca tinham visto árvore. Nunca tinham visto árvore na região dela, claro, com uma discussão ecológica também e tal, mas Sim. pensar que essa criança nunca, com 10 anos, nunca saiu da sua região. E isso não é isolado, não é um caso isolado. Pessoas que às vezes nunca saíram da sua localização, porque o custo de vida é muito alto. O Sim. custo de alimentação é muito alto, o custo de transporte, R$ 5 é muito dinheiro, volto a dizer. Para uma família que ganha, às vezes, um salário mínimo, até dois, é bastante dinheiro, isso compromete muito o direito da pessoa. Mas, e aí, como um terceiro campo, né, do valor, do econômico, do direito, tem a questão, mais uma vez, precisa de um transporte de qualidade. A gente precisa aliar esses três eixos. Um, a questão econômica, outro, a questão do direito à mobilidade, e outro que é a questão da qualidade do serviço, entendendo que esse serviço ele precisa atender a todas as pessoas. Muitas vezes, na discussão de mobilidade, eu me pego conversando com pessoas que às vezes nunca pegaram um ônibus, Sim. que moram nas áreas centrais. Então é muito complexo, ou então visitaram uma área periférica e aí acham que entendem essa realidade, não entende. Não entende, não sabe o que é passar horas e horas, todos os dias, num transporte que demora a passar e que você precisa trocar e que está lotado e que é muito caro. Aí você tem um desgaste emocional, você tem um desgaste econômico, você tem um desgaste físico. A pessoa volta para casa, já está na hora de dormir, então acorda e dorme para trabalhar num transporte que já no dia seguinte já vai pensar, nossa, estou cansada só de pensar em pegar um ônibus superlotado e chegar, e depois também não vou ter dinheiro. Então, eu acho que tem esses três eixos que são muito importantes, que é o eixo econômico, que a gente tem que entender que R$ 5 é muito dinheiro, é um valor muito alto para a condição geral das famílias cariocas, e a gente tem que pensar que nós somos seres humanos de direito. E como um direito, a gente precisa ter o direito à mobilidade, a gente precisa ter o direito a acessar equipamentos de saúde, a gente precisa ter direito a acessar cultura, como, por exemplo, aí no Rio tem o CCBB, tem muitas, às vezes, mostras de graça maravilhosas e tal. Só que, assim, eu quando morei aí, eu morava numa área periférica, eu ficava pensando, a que horas meu ônibus vai sair o último? Sim. Posso Você não tem assistir a nem a essa peça? previsibilidade do ônibus, você não sabe. Você chega no Exatamente, ponto que está tem isso aguardando. também, né? Então, assim, mesmo que ele seja gratuito ou que seja, enfim, e que não é, e que está muito caro, Sim. tem essa questão. Então, por isso que eu acho que tem que aliar essas três coisas, porque muitas vezes falam assim, a população periférica que não vai porque não quer, porque tem coisa de graça. Tem coisa de graça, mas essa coisa de graça está perto da casa das pessoas. As pessoas conseguem chegar e acessar esse equipamento de cultura com facilidade? Vai ter ônibus para voltar para casa? Era uma Sim. pergunta que eu vivi crescer, que eu cresci pensando, assim. Eu adorava toda essa área de museu, aí eu ia muito quando era adolescente, que aí na época era estudante, né, era coisa da camisa, então tinha a Sim. tarifa zero para estudante na época, né, podendo Sim. Ainda até usar a camisa. hoje. Sim. Eu Dava uma saía da volta. escola e ia muito a museu, assim, eu ia muito, 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 e pensar também nesse ponto, né, da educação, que para mim é fundamental. Frequentar museus, frequentar teatros, isso tudo foi muito importante na minha formação. Foi Sim. fundamental. Só que eu pude fazer isso porque eu tinha a minha tarifa da camisa escolar, que durante muito tempo a gente entrava, né, pela Sim. frente do ônibus com essa camisa. Depois cortaram, mas a gente tem que pensar. Isso é um complemento da educação. O estudante, ele precisa ter esse acesso. Para ele ir nessa coisa que é gratuita, ele precisa ter acesso a essa coisa que é gratuita. Então, ele precisa ter.
esse caminho. A gente tem histórias também de hoje, de idosos que muitas vezes também ficam isolados na sua casa e tal, não sei o quê. O idoso, ele tem isso, mas com o ônibus também precisa ter essa coisa do acesso, a questão do acesso, do estímulo. E eu acho que tem um aspecto, né, que eu vejo em muitas cidades que aderiram à tarifa zero, essa coisa de estimular, né? Vem, é gratuito, do final, que, claro, alguns só colocaram final de semana aqui, né? Achando que também é só a coisa da circulação da cultura e de vez em quando e tal, não sei o quê, mas não é só, né? Pensar no cotidiano, no trabalhador, em quem mora longe. Acho que é fundamental. A tarifa zero ela é uma política que eu acho que é fenomenal, porque ela abarca uma série de direitos na nossa sociedade. Sim, você estava falando aqui, eu me lembrei de dois casos assim que eu presenciei. Eu morei um tempo em Friburgo, e em Friburgo, tomando conta da empresa de ônibus lá da cidade, eu fiz contato com o pessoal da APAI de Friburgo, e tinha lá os seus assistidos, e eu conversando com a fundadora, ela me mostrou um ponto que seria resolvido hoje com a tarifa zero, que era a questão da gratuidade para as mães atípicas. Porque aconteceu o quê? Uma coisa um exemplo prático que as pessoas que estão ouvindo vão reconhecer, se não tem na família, tem vizinhos que têm esse tipo de problema. A mãe tem um filho com autista, um filho com Down, e tem a pai que dá a assistência. Ela tem a gratuidade para o filho, mas não tem tem a gratuidade para ela acompanhando o filho. Então, ela consegue levar o filho para a pai para passar o dia, fazer o tratamento, melhorar a sua qualidade de vida, prepará-los muitas vezes, sim, para viver em sociedade na ausência das mães, mas não podiam deixar o filho no tratamento porque elas não tinham a gratuidade na volta para casa, porque elas tem um filho que fica na pai, mas tem que voltar para casa para cuidar de outros filhos, colocar para a escola, tocar o seu dia a dia, trabalhar, e tem que voltar para pegar o filho depois. Então, com o filho, ela tem a gratuidade. Sem o filho ao lado, ela tinha que pagar a passagem. Então, me fizeram relatos de várias mães que tiraram os filhos do tratamento, que poderia lhes dar uma qualidade de vida muito maior, porque não tinham esse dinheiro da passagem. Isso é um exemplo. E quando você falou dos idosos também, exemplo de o idoso tem direito à gratuidade, mas ele não sai sozinho, quer sair com o filho, com o neto, com isso, aquilo. Então, ele deixa de sair porque ele até tem a gratuidade, mas não pode sair porque não tem quem o acompanhe, que tem que pagar a passagem, que realmente faz diferença. Então, são dois pontos que você estava falando, e eu estava pensando de exemplos práticos. Uma vez também, gravando um podcast aqui, conversei com alguém de São Paulo, que eu não vou me lembrar agora quem era, que falou que boa parte das consultas no Sistema Público de Saúde de São Paulo dão no-show. Acho que 10% das consultas, 15%, a pessoa não comparece na consulta, que é difícil de marcar. E o motivo, eles foram pesquisar por que as pessoas não vêm à consulta, que não tinha dinheiro da passagem. No dia, eu marquei a consulta para daqui a 2 meses, mas quando chegou o dia, eu não tinha o dinheiro da passagem. Então, não tinha como ir à consulta, e até remarcar demora mais 2 meses e tudo. Então, você começa a ver não ter direito ao lazer, não ter direito à saúde, à educação, por conta da tarifa zero. Porque você falou muito bem, 5 parece pouco para a pessoa que tem, mas para a pessoa que tem a família que luta, R$ 5 por dia já são 10, se forem 2 pessoas são 20. Quando você faz a conta, você vai optar, ou ando de ônibus, ou compro um litro de leite, ou compro pão, compro alguma coisa aqui para casa. E vai gerando essas camadas de exclusão mesmo. Aí você deixa de ir ao lazer, deixa de ter educação, deixa de ir ao médico. Essa questão da árvore. Aqui no Rio a gente fala muito, tem gente que nunca foi à praia. Mora no Rio de Janeiro, na Zona Norte, e nunca foi à praia na Zona Sul, fica a 20 quilômetros, 15 quilômetros. Tem ônibus que liga os dois lugares, mas não vai porque não tem o dinheiro da passagem. Então, a tarifa zero, eu acho que ela trabalha muito essa questão que muitas as pessoas não pensam realmente, a questão da exclusão social por conta da tarifa do ônibus. Então, eu tinha mais uma pergunta, mas você já antecipou o que eu ia te perguntar aqui, falando justamente sobre isso, sobre como que a tarifa zero transforma o ônibus num direito básico, né? Como é a saúde, como é a educação. Então, eu queria que você finalizasse aí sobre isso, que o nosso tempo está chegando ao final, mas eu acho que você deixou muito mais coisa para a gente pensar
do que coisa até para a gente responder. Então, hoje é um privilégio conversar contigo, que movimentou aqui uma série de questionamentos que eu acho que a gente tem que desenvolver e pensar mais profundamente nesse ponto de vista, né, da questão do racismo estrutural, da segregação urbana. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Bom, eu agradeço mais uma vez ao convite, fico feliz em discutir também e refletir bastante, como eu falei inicialmente, eu morei muito tempo no Rio, né? Sou carioca, então falo também da minha vivência aí, que eu morei numa área mais distante do centro e transitava muito, então usei muito ônibus na minha vida e continuo usando até hoje. E acredito que o transporte público ele é fundamental e ele precisa ser um transporte gratuito e de qualidade para que todas as pessoas possam usar. Então, é importante essa reflexão também, e eu convido vocês, assim, da Rio Ônibus, seriamente, a refletir a questão da tarifa zero sempre vinculada à questão do acesso e à qualidade. Então, bom, olha, a gente tem feito isso aqui, é uma discussão que para a gente aqui foi relativamente nova, mas a gente já vem há 2, 3 anos debatendo muito essa questão. Agora há pouco, a gente gravava uma outra edição aqui com a Malu Cortes, que é a líder do movimento Tarifa Zero aqui no Rio de Janeiro. Ela está sempre participando de discussões, de debates, está sempre com a gente, e a gente falava sobre isso, que há 2 anos atrás a gente não tocava no assunto. De um ano para cá, o Rio Ônibus começou a falar de tarifa zero e o pessoal ficava pensando, quer que um sindicato de empresa de ônibus está falando sobre tarifa zero? Está na contramão da nossa história. E há um ano atrás, as entidades que nos representavam até a nível nacional fugiam desse debate. Falaram, pô, vocês estão malucos de falar de tarifa zero? Isso não existe. Como é que as empresas vão rodar? Um ano depois, as entidades que nos representam estão fazendo estudos, tem números, tem tudo, estão conversando com o transporte por pneus, transporte por trilhos também. Está todo mundo engajado nisso. Há um entendimento de que realmente alguma coisa tem que ser feita. Estão trabalhando em cima do marco legal do transporte público, buscando soluções que venham da esfera federal, estadual, municipal, para a gente conseguir realmente dar a tarifa zero, dar um transporte de qualidade, que nós prestamos um serviço aí à população como contratados pela prefeitura aqui. Então, nós nos reposicionamos como prestadores de serviço, queremos sim continuar com o nosso negócio, mas com essa nova ótica de receber por quilômetro, ter um contrato bem ajustado, prestar um serviço de qualidade e não ficar sendo meio que, como a gente é até hoje, meio que o vilão da história. Tem a influência política, tem o que a gente consegue fazer e tem a percepção dos usuários. E a gente fica no meio do caminho, não atende bem o usuário, não atende bem o político e acaba não dando um resultado bom até para o empreendedor. Então, a gente tem esse desafio de mudar a nossa posição dentro disso, de entender as novas demandas, e a gente está engajado na tarifa zero aí já tem um tempo. Tem a questão política que pesa muito, daria 10 podcasts para a gente discutir aqui, mas a gente já entendeu isso e vem buscando esse diálogo com você, com o Santini, com tantas pessoas que têm trazido luz sobre essa questão e nos fazendo entender melhor como a gente tem que trabalhar, se posicionar e o que a gente sempre fala, que cidades a gente quer ter, com que mobilidade, com que transporte público, qual a função dentro do ônibus, dentro desse transporte público, quem vai pagar essa conta, numa coisa que seja boa para todos. Então, é um grande desafio que a gente tem e parabéns a vocês aí na Fundação, ao trabalho que você desenvolve, que tem feito a gente realmente parar para pensar e evoluir muito na questão. Obrigado aí mais uma vez no meu nome, do nosso presidente João Gouveia, de toda a nossa equipe aqui, e certamente vamos gravar mais vezes, conversar mais. Eu acho que esse intercâmbio de ideias é fundamental para o futuro das nossas cidades, não apenas do transporte por ônibus. Obrigado mais uma vez, Caterine. Eu que agradeço a todos. Então, pessoal, assim a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo que está envolvido com ela. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.